Fala galera, mais um podcast na nossa temporada de inverno, JMCast, nesse friozinho gostoso aqui em Campos do Jordão. E hoje eu tô com um cara muito especial, um cara que veio de longe, uma pessoa que é amigo, é parceiro, é sócio do Fire Club, é um cara que vem trabalhando no mundo do empreendedorismo contábil, mas não só isso. Ele tem muito meu respeito, eu respeito muitas pessoas que lecionam, principalmente contabilidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo, prazer ter você aqui. Gustavo Caletti. Valeu, Johnny. Prazer estar aqui. Fala, galera. Muito bom espalhar a contabilidade. É a coisa que eu mais gosto na vida. E conversar contigo, conversar com os nossos sócios, estar junto de vocês é sempre bom demais. A experiência muda a frequência, né? Muda a frequência mesmo. É isso aí. Gente, esse conteúdo vai fazer muito sentido para você. Ele rodou 1.500 quilômetros junto com o pai dele, né? Junto com o pai dele. Conta um pouquinho do seu pai. Seu pai abraçou essa ideia de 1.500 quilômetros? Cara, de primeira. O pai sempre A gente sempre gostou de viajar junto de carro, né? Porque ele curte mais e tal. Desde criança ele gostava de pegar o carro e sair sem rumo. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu pensei, cara, tá ruim de avião lá no sul, acho que nós vamos de carro. Liguei pra ele, não pensou duas vezes. Ele disse, não, nós estamos juntos, pode ir. E eu queria fazer uma menção especial ao meu pai, Caletti. Obrigado, pai. Sensacional esses 3 dias juntos, vai ficar marcado na minha vida mais do que muitos momentos. Obrigado mesmo. Muito bom, eu me conecto muito com isso. Meu pai adora viajar de carro e esses momentos a gente percebe que são momentos de qualidade, né? É verdade. De atenção. E quando a gente honra os nossos pais, eu acho que já é meio caminho andado para você ter sucesso na vida. Então esses valores, essa base familiar é muito forte, é muito importante. E obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigado, cara. A gente chegou aqui no hotel ontem e a minha esposa perguntou, e aí, tá cansado? Eu disse, não tô. Foram Nem 17 percebeu. horas, tranquilo, assim. Não realmente não tá, não é balela. Tava muito, muito mais feliz, então o cansaço ficou de lado. Muito bom. Ó, eu tenho certeza que a cada quilômetro rodado vai ser um insight aqui nesse podcast. A promessa não então, ó, já pega o papel, já pega a caneta aí, você vai anotar, porque um insight não muda nada, mas decisão muda. Então, pelo menos saia com uma decisão desse podcast. E se você gostar desse conteúdo, você tá gostando dessa temporada de inverno aqui em Campos do Jordão, não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, dá essa força, compartilha, comenta, faz uma piada, faz uma pergunta. O cara, além de empresário, é professor, então ele consegue te ensinar muita coisa. É uma pessoa que vem crescendo, vem fazendo um trabalho incrível também nas redes sociais, é um cara que tá junto com a gente e é um professor. Então não esquece de fazer isso. Dá essa força, porque o YouTube, como uma ferramenta, para ele entender que esse conteúdo é relevante, ele precisa ter mais pessoas interagindo aqui com a gente. Vamos lá, vamos começar a porrada já. Cara, antes de você contar a sua história, eu quero que você fale quais são as 3 características do Gustavo Caletti que fazem ele ser o empresário que ele é hoje, a pessoa que ele é hoje. Quais são as 3 principais características de sucesso? Cara, eu acho que a primeira é vontade. Eu gosto de ser intenso nas coisas que eu faço, não gosto muito de... Não gosto de calmaria. É 80 ou 80, é pé embaixo sempre. Se é pra descansar, eu desligo o celular e não quero saber de nada. Se é pra trabalhar, baixa a cabeça e lenha. A segunda é a equipe. Eu acho que vem muito da minha família. A gente vem de uma família gigantesca. Eu tenho lá, sei, mais de 20 primos e a gente se conversa, se conecta. Todo mundo trabalha, todo mundo se ajuda. E eu sempre senti que conquistar as coisas em equipe tem um tempero diferente. E isso é viciante pra mim. Verdade. E a terceira coisa, que eu acho que foi que decidiu a minha vida lá quando eu era mais novo, é a ciência. Eu me apaixonei pela ciência contábil, então seria talvez a terceira melhor palavra. Ciência, que é vencer na técnica mesmo, né? Entender o quanto isso pode impactar positivamente a vida da galera. Olha que interessante, ele tocou em 3 pontos aqui, que muitas vezes você fala assim, poxa, eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso estudar, ninguém me ajuda. Cara, em nenhum momento ele falou da parte técnica, é importante você saber? Mas ele falou 3 características muito importantes. Vontade, primeiro, que é ele ser intencional naquilo que ele faz. Inclusive, é um 4º princípio, né, lá no Será, que é intencionalidade e intensidade, que é vontade e foco. E você falou, pô, tem vontade, eu quando eu pego uma coisa para fazer, eu faço, e eu atrelo muito isso à produtividade.
que eu sei que você tem 80 a 80, né? É isso aí. É 80, não é 8 a 80. Não é 8 a 80. Não gosto dessa frase. Pra mim, o 8... Pra mim, nada funciona no 8. No 8. Tem que ser Respeito 80 a 80. quem gosta, mas pra mim, nada funciona. E sabe qual que é o insight que você pode pegar aí? É sobre produtividade. Por quê? Se a pessoa é 80 a 80, quando ela se dispõe a fazer algo, ela faz. E não é só trabalho. Não é só disciplina. É assim, ó. Quando você se torna produtivo, pega essa decisão, ó. Eu sou produtivo quando aquilo que eu me comprometi, o compromisso que eu fiz comigo mesmo, eu faço. Exemplo, se eu me comprometi a descansar e eu descanso, eu fui produtivo. Exatamente. Se eu me comprometi a ficar com a minha família e eu fiquei, eu fui produtivo. Se eu me comprometi a trabalhar, a entrar na rede social, a investir em marketing, a vender mais e conseguiu, você foi produtivo. Exatamente. Então essa vontade é muito importante. Segundo a característica que ele falou foi estar junto com pessoas, na caminhada. Eu falo, cara, não importa se é uma pessoa do seu time, se é uma pessoa da sua família, se é um sócio seu, todos têm que ter a mesma visão, mesmo objetivo, tá junto, tá colocando combustível no sonho de vocês, porque como a ambiência muda a frequência, se você não tem pessoas pensando igual a você, pela teoria das médias, você é puxado pra baixo. Eu sou um cara 10. Pô, eu sou um cara 10, tá, mas você olha pro lado, pô, tem um cara 2, aí seu outro pro lado tem um cara 4, aí seu sócio é 3, você fala, pô, a sua média foi lá pra baixo. Sim. Não adianta você ser 10. Eu falo assim, tem muita gente que fala assim, eu sou um leão, sou uma leoa. Aí vai olhar ao redor, só tem ovelhinha. Cara, você não é um leão, uma leoa, você é uma ovelhinha bem fofinha, não tem jeito. Essa é a ambiência das pessoas. E a terceira que você falou, paixão por contabilidade. Cara, isso eu acho fantástico, eu sou um entusiasta da contabilidade. E eu queria saber, lá atrás, leva o Calete lá pra trás. O que fez com que o Calete decidisse, cara, é essa profissão que eu quero, eu gostei da contabilidade, ou foi algo que você entrou na jornada, depois se apaixonou pelo processo? Como é que foi? Conta um pouquinho. Cara, eu sempre fui apressado na vida, então eu tinha 15 anos de idade. Eu lembro a cena, assim. Eu e meu primo Matheus sentadinho no muro, assim, 15 anos de idade, e a gente... Cara, era Natal, dia 24 de dezembro, e como é que a gente vai ganhar dinheiro ano que vem? Nossa, 15 anos. A festeirê, amigo secreto. Amigo secreto dava 60 pessoas, pra entender o tamanho da família. E aí ele me falou, cara, tem um curso técnico em informática. Eu disse, acho que é legal, então. Virou o ano, a gente foi na escola lá. Ele sabia tudo, viciado em informática. E o folder tinha um curso técnico em informática e outro curso técnico em administração. Ele falou tudo com o cara que tava explicando lá. A gente foi nos laboratórios e tal. E eu não entendi nada de informática. Tudo que o cara falou, eu não entendia nada. Chegou na hora da matrícula, vou fazer a matrícula? Vamos, só que eu quero outro curso. Os caras, eles me olharam, meu pai tava junto. Como assim tu quer outro curso? A gente não falou nada desse outro curso. Tá, eu quero esse outro curso aqui, porque esse que vocês falaram eu não gostei de nada. Então deve ser o outro que eu quero. Tava no último ano do ensino médio que teve as cadeiras de contabilidade. Eu fazia curso técnico de noite e ensino médio de manhã. Tive as cadeiras de contabilidade, eu pensei, cara, a quantidade de gente que perde família, perde dinheiro, se estressa porque a empresa não dá certo, aí é bomba na família. Isso aqui pode ajudar as pessoas. E ali eu me apaixonei. Ali, com 16 anos, eu sabia, é isso aqui que eu vou fazer. Cheguei em casa e dei um berro pra minha mãe. Eu vou cuidar de empresa a minha vida toda. Minha mãe sabia que eu era totalmente extrovertido, totalmente bagunceiro. Eu era vendedor de rifa, vendia rifa, vendia passagem. Eu era tudo que na cabeça da minha mãe um contador não poderia ser. Aquele cara sentado no canto. Muita gente tentou tirar isso da minha cabeça e disse, não, olha só, é isso e é isso. E aí, acabei o colégio, já entrei na faculdade direto, toquei ficha e a vida foi me ajudando aí, mas foi assim, cara, eu me apaixonei lá, tendo as aulas de contabilidade no curso técnico de administração, e aí eu saí do dezembro eu me formei no ensino médio, em fevereiro eu tava na faculdade de contabilidade. E vem dessa sua visão de empresário hoje e professor, como que você vê, por exemplo, o jovem hoje que quer fazer contabilidade, como que você vê a motivação para ele ser contador e o que na sociedade hoje, pessoas como você, como eu, o que a gente pode fazer para motivar esses caras a entrar nessa profissão? Porque eu vejo muita gente não fazendo contabilidade, né? Contabilidade hoje não é sexy, não é atrativo. Então, como que você vê isso? O que a gente pode fazer? Como que você vê a cabeça do jovem hoje? O que você faria para motivar essa galera?
Olha, Johnny, eu acho que o pessoal desenha na cabeça o que é um contador ainda muito muito antigo, um cara que um cara que tá lá sentadinho num canto, conversa com pouca gente e simplesmente cuida daquilo que ninguém quer cuidar. Quando o pessoal se o pessoal entender, ou pelo menos estiver disposto a entender o nosso mundo, o tamanho do impacto que a gente pode ter na vida das pessoas, eu acho que isso torna relevante. Eu digo para meus alunos e eu brinco com eles, né? É a melhor profissão do mundo. Cara, é a melhor profissão do mundo porque a gente... E por que eu... É uma brincadeira, mas lá no fundo do meu coração é verdade. Porque a gente consegue 100% do processo. A gente consegue pegar um monte de coisas que acontecem. Eu costumo dizer, a sociedade faz história e a gente conta. Que é uma resposta àquela piadinha, tu é contador de história. Sim, eu sou contador da história que está acontecendo. A economia está girando e eu que estou te contando isso. Muito legal. Eu que tenho condições de te mostrar o quanto isso impacta, o quanto isso é necessário. Então eu acho que para tornar mais sexy a contabilidade é as pessoas entenderem o quanto isso pode impactar as suas vidas, porque a gente ainda, muita gente ainda tem a mística de meu saláriozinho, aquele lá, não é mais, não é mais, tem muita gente ganhando muito dinheiro na nossa área. Verdade. E o impacto, eu acho que todo mundo hoje vive de propósito, não adianta mais, ninguém quer mais 30, 40 anos atrás de uma cadeira fazendo a mesma coisa. E a gente tem essas condições. E como levar essa mensagem, cara? Porque você tem os dois lados da moeda, né? O lado do professor e o lado Sim. do empresário. Como que a gente pode levar essa mensagem para ter mais pessoas assim motivadas? Porque essa sua cabeça, eu tenho muita clareza sobre isso. Mas eu acho que pouca gente tem a clareza do que a gente tem na nossa profissão. Eu acho que é mostrar. Eu acho que a gente vive num mundo que, enfim, tu vai conversar com uma criança de 4 anos, se tu não tiver um argumento bom, ela não vai acreditar em ti. Então tu imagina um cara com 20, 25, 30. É verdade. Tem que provar. E provar, o ambiente que a gente vive no Fire prova muito. Então eu tento espalhar isso. Eu tento mostrar. Existem empresas de serviços contábeis, existem profissionais, e não só da área contábil, mas todo mundo que conecta nesse ecossistema, impactando a vida. Porque mostrar resultados, inclusive lá na nossa empresa eu mudei a apresentação comercial, que não é só mais o tamanho da gente. Sim. É a mudança na vida de quem a gente conecta. Que talvez nem saiba o meu nome. Que é como é que a gente... Como é que o nosso time de folha de pagamento mudou ou manteve, ou impactou positivamente a vida do funcionário do meu cliente. Esse caminho todo é que eu sempre tento mostrar em sala de aula. Assim, eu sempre tento mostrar. Hoje eu dou aula praticamente só em pós-graduação, que a galera já tá pensando, e a primeira coisa que eu pergunto, os caras estão lá em MBA de gestão de projetos. Eles caem na minha aula e eu pergunto pra eles, por que vocês decidiram fazer esse MBA? E eles pensam. O cara não tem nem a resposta, né? O cara não... porque eu precisava estudar. Porque o meu gerente disse que era bom estudar. Cara, provavelmente, se tu tá estudando, fazendo um MBA, uma especialização, tu quer subir para um nível menos operacional. Quanto menos operacional, maior a tua visão tem que ser. Maior o teu delta. Tu tem que enxergar mais. E aí, para tu enxergar mais, tem que convencer mais pessoas. Eu acho que espalhar essa ideia de comprovar o impacto positivo da contabilidade. Olha que interessante essa visão do Calete. Ele tá falando que contabilidade é muito mais sobre transformação do que sobre números. Você não vende contabilidade, você vende transformação, você vende impacto, você vende contar uma história de uma empresa. O contador é um contador de histórias. De histórias do quê? Do patrimônio dos empresários. Eu gosto muito da contabilidade porque eu falo que, para mim, é a profissão do futuro. Nós somos conectados aos maiores agentes de transformação do país, são os empresários. Com a contabilidade, eu consigo abrir muitas portas pelo contato que eu tenho com esses empresários. Com a contabilidade, eu consigo ganhar dinheiro, que é consequência, viver o melhor que a vida tem para oferecer e, além disso, ensinar as pessoas a isso, porque eu falo que a gente é guardião do patrimônio de todo empresário. Então, se a gente agrega valor para o empresário, se a gente olha para o negócio dele com a visão de dono, cara, vai dar resultado. Não tem como não dar resultado.
Não tem como o empresário não gostar de um bom contador. Ele não gosta de uma máquina. Ah, Johnny, mas vai vir a inteligência artificial, vai vir a contabilidade online. Vai vir, já tá aí, você tem que se adaptar. Só que, se você não quer se preocupar com o robô, é só você não se comportar como um robô. O contador exatamente. automatizado vai acabar, cara. Não tem jeito. A gente precisa se reinventar, a gente precisa estar mais próximo. O que a máquina faz, ela vai o quê? Copiar aquilo que a gente tá pensando, mas o que a gente tá sentindo, não. Exatamente. Então, quanto mais ecossistemas, mais ambientes, mais empresários a gente se conecta, não tem máquina que supere isso, né? Então, a gente vem, nesse movimento contábil, incentivando o jovem cada vez mais a entrar nessa profissão. E, Johnny, as pessoas precisam de pessoas. A gente viveu uma catástrofe agora no Rio Grande do Sul e a gente teve certeza de uma coisa que talvez pouca gente fala, mas... E essa frase não sai da minha cabeça, o lucro salva vidas. O lucro. Salvou vidas. E não é assim, hipoteticamente, literalmente. Literalmente. Literalmente, salva vidas. E isso faz com que objetivos mudem. Existiam empresários no Rio Grande do Sul que estavam botando o pé no freio. Cara, já tenho X anos de idade, pra mim já tá legal, meu patrimônio tá legal. Com a tragédia, deu um start nele do tipo, quer saber? Eu tenho condições de gerar mais lucro, de gerar mais emprego, de aumentar a economia disso aqui, agora eu quero crescer. Então tem um rebote, e aí não tem máquina que vai entender essa frase. O cara chegou pra ti e disse assim, quero crescer, Johnny, e aí o que eu faço? Eu, como contador, adoro quando o cara fala isso. Não, que bom que tu falou isso. Agora, o que a gente vem fazendo é a tua segurança, tá tudo certo, tem que manter o teu patrimônio andando do jeito que tá, mas vamos pensar aqui. Tu quer crescer de que jeito? Que ideia tu tem que eu vou tentar viabilizar? É fundamental que as pessoas entendam que viabilizar negócios é um meio de realizar sonhos. Exatamente. Falo que o lucro ele é a razão social de toda empresa existir. Razão social dentro do CNPJ é a razão pela qual aquela empresa existe. E aquela empresa só vai existir e persistir se tiver lucro. E com o lucro, o empresário realiza sonhos. E você, empresário, tem que ser uma máquina de realização de seus próprios sonhos. Porque a partir do momento que você realiza os seus próprios sonhos, você realiza sonho de muita gente que está com você. Então, assim, o lucro salvou muita gente. A empresa precisa de lucro. O empresário precisa prosperar. E se você não entende isso, cara, você está no lugar errado. Vai você tentar ser empresário. Exato. Mas se você fala, cara, eu tô no lugar certo, eu vou crescer com esse cara tá indo pra frente, ele tá olhando pro alvo, ele não tá desfocando, ele tá crescendo, ele tem conhecimento, ele trata bem as pessoas, ele traz a transformação. Irmão, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E o Brasil normalmente empreende por necessidade. Ou o cara era muito bom daquilo, as contas dele não batiam, quero saber, eu sou bom daquilo, eu vou fazer. É óbvio que precisa de alguém com a nossa técnica. Exato. É óbvio, não tem por que tu perder energia aprendendo ou tentando fazer algo que não é da tua função. Não tem. Eu vim brincando com o pai na viagem, eu disse. Tem uma frase que eu escutei 2 semanas atrás. É sempre mais difícil do que parece. Sempre, sempre. Sempre. O cara construiu aquela casa ali, olha que barbada. Cara, barbada pra ele que tá há 15 anos construindo casa. Que já errou um monte. Se eu quero construir uma casa, é melhor eu contratar ele, conversar com ele. Não tem por que eu tentar aprender a construir uma casa. Eu vou despender uma energia absurda e não vou construir a casa que ele construiria. É nós do nosso lado. Não tem por que o cara economizar na contabilidade. E às vezes não é nem economizar, é economizar tempo de conversa de qualidade com o contador. Porque se tu vai ver no número, o cara tem um gasto financeiro parelho, mas ele não investe tempo. Dizem que contador e advogado é um prestador de serviço que a gente não economiza, Não economiza. Não economiza. Então a gente precisa estar com os melhores. Sabe uma coisa, Calete, que eu percebo? Até qual que é o maior bônus da contabilidade? O maior bônus da contabilidade é a recorrência, é o LTV. Quantos contadores tem aquele cliente por muitos anos? Esse é o maior bônus. Qual que é o maior ônus? O maior desafio, a maior dificuldade? É você entrar no cliente. Você tá lá no cliente, você entrar nele, você, cara, conquistar aquele cliente. Mas a partir do momento que você conquista, irmão, e faz um bom trabalho, fica por muito tempo ali com você. Exato, exatamente. Então, assim, eu percebo que tem muito empresário que, quando iniciou a empresa, aquele contador que era
contador porta a porta, indicado pelo primo, pelo tio, pelo parente, fazia sentido. Só que à medida que o empresário vai crescendo, vai aumentando o faturamento, aquele primeiro contador que fez sentido para ele naquele momento, talvez não faça mais. Exato. O contador que fez você faturar os primeiros 100 mil reais não vai ser o mesmo a fazer você faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você precisa olhar para o seu parceiro estratégico e falar assim, cara, esse cara vai comigo atingir o sonho que eu quero atingir? Senão não tem como crescer. Então a tua empresa não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Faturava 15 mil por mês, hoje fatura 200, não é mais a mesma. Ou a evolução aconteceu junto, e às vezes acontece, mas infelizmente não é assim. Não é. E sabe uma coisa? Tem muito contador que tem medo do crescimento. Exatamente. Medo do crescimento. Johnny, eu recebo muitos alunos assim falando, Johnny, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de tomar uma multa, eu tenho medo de ter reclamações. Eu posso dizer com total propriedade, porque hoje a gente vive resultados de contabilidade. Nossa empresa tem mais de 3.500 clientes recorrentes, mais de 300 funcionários, mais de 2.500 alunos. E eu posso dizer o seguinte, eu quero até ver se você concorda. Contabilidade não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. Sim. Porque vai dar problema sempre. E você, contador, quando vai crescendo, o desafio que você vai passar é, se você está crescendo com velocidade, você está ajustando, trocando o carro com a roda andando. E você vai ter reclamação, você vai perder cliente, mas se você estiver vendendo, se estiver crescendo, tá tudo certo. O que você tem que fazer com o seu cliente? Você tem que reagir da melhor forma. Não importa o que acontece, importa como você reage frente aos problemas. Vai dar problema? Vai dar problema. Mas aí você tem que ser responsável pelo seu cliente, você tem que encontrar a melhor alternativa para ele, mas se o seu cliente não quiser e não entender, deixa ele ir embora. Próximo. Sabe por quê? Porque no próximo contador vai dar problema também. Então, assim, o que o empresário precisa entender, eu preciso de um contador que está comigo, que é meu parceiro, que quando tiver um problema, eu vou estar do lado dele. Porque não vem em vender historinha mágica que não vai ter problema no próximo, porque você, empresário, você vai ter problema sim. Só que você precisa de um contador parceiro. O que você acha dessa informação? Perfeito. Tem que ser assim e tem que jogar limpo. Cara, deu problema, aconteceu isso, tá aqui, tá claro, a responsabilidade é minha, da minha equipe. Eu penso em resolver dessa forma. O que tu acha? Exato. Pra ti tá bem? Pra ti não tá? Não, Calete, desse jeito não dá, desse jeito aqui, tá bom. Raríssimas as vezes que tu joga limpo, alguém fica bravo. Por pior erro, se o erro não for ético, se tu não foi intencional que tu errou e tu jogou limpo, Johnny, te prometi A, não consegui te entregar A nesse tempo, mas ó, porque isso e aquilo, te prometo tal coisa e isso aqui eu vou corrigir desse jeito. Jogar limpo resolve 90% dos problemas. Isso é lealdade, é transparência. Então, assim, você joga limpo, tá tudo certo. E se o cara não entender, se o cliente não entender, cara, você fez o seu melhor próximo, só que para isso você tem que estar em constante crescimento. Senão, você perde um cliente, você fica assustado. Poxa, eu perdi o faturamento. Senão, você não escolhe o seu cliente, você é escolhido por ele. Exato. Porque ele vai montar em cima de você e aí não tem como você crescer. Pode falar. Não, e tu falou um pouco sobre medo de crescimento das contabilidades, né? Eu fico brabo com ex-alunos meus que eles tinham um salário, abriram uma empresa de serviços contábeis, foram até tal valor e ali eles estacionam. Eu disse, cara, não estaciona. Não estaciona. Porque vai dar problema. E outra, o teu cliente vai crescer. Alguns vão crescer. Uns vão fechar, uns vão trocar, vão vender, mas alguns vão crescer. Se tu não crescer, se tu não tiver estofo, e aí o nosso estofo é técnico, mas não é técnico, tem que voltar para a faculdade, tem que fazer 18 pós-graduações. Não, é técnico. Esta área aqui o meu cliente precisa. Bom, então vamos para tal área. Essa ideia é não se atolar de trabalho para prestar atenção no que está acontecendo. É, aquele negócio. Se você não tá crescendo, você tá morrendo. Se tudo tá sob controle, você tá indo devagar demais. Tem que saber crescer no caos. Não tem jeito. Vai dar problema? Vai ter reclamação? Vai. Você tem estômago para isso? Então você vai crescer. Se você não tem estômago para isso, você fica magoadinho com qualquer reclamação, cara, sinto muito, você não tá disposto a crescer. Calete, me conta um pouquinho. A gente já deu vários insights pra galera aqui, motivação pra galera empreender. Eu queria saber um pouquinho da sua história em relação ao empreendedorismo, quando você decidiu empreender, e também quando você decidiu lecionar, quando você decidiu educar alunos de contabilidade. Conta um pouquinho pra gente. Cara, quando eu entrei na faculdade de contabilidade, eu não tinha ideia de me tornar professor. Eu gostava muito da ciência e achei que era aquilo que eu devia fazer da vida. Mas
as pessoas que nos conhecem, é sempre bom ter mentor. Tu é meu mentor hoje. Eu tive, né, meu pai e minha mãe são duas pessoas muito inteligentes que me deram muitos insights. E eu tive uma pessoa que sempre me observou sem me dizer que era minha mentora, que era a diretora do colégio que eu estudei. Então eu tinha 21 anos de idade, eu entrei no colégio para pegar... sei o que eu fui fazer. Eu já não estudava mais lá. E ela me ofereceu a vaga de emprego para ser professor. Eu nunca pensei em ser professor. Não, mas eu acho que tu tem o tino. Foi essa frase que ela me disse. Fazia 2, 3 anos que ela não me via. E ela disse, eu acho que tu tem o tino. E eu disse, tá, o que eu faço? Monta uma aula, tu vai fazer... Monta uma mini aula de 10 minutos e vem aqui daqui X dias apresentar. Eu cheguei lá, cara, todo mundo que tinha me dado aula estava assistindo a minha aula. Coordenadora pedagógica, professor de matemática, enfim. Cheguei lá, perdão. Dei a mini aula, tu vai começar. Com 21 anos de idade eu pisei numa sala de aula, 44 pessoas, 3 eram mais novas que eu. Nossa, eu tinha te falar isso, você deve ter sido muito julgado, né? Muito, muito. E eu tive o azar que o cara que saiu, o cara que pediu pra sair, olha como o mundo é louco, né? O cara que pediu pra sair foi o cara que me ensinou, que me apaixonou por contabilidade. O cara que me deu aula no meu curso técnico, estava dando aula nessa escola, ele pediu pra sair por causa do mestrado dele, abriu a vaga, eu entrei. Então eu sabia, eu lutei contra duas coisas. A minha pouca idade e um monte de aluno viúvo de um baita professor. Foi uma guerra. Me tornei professor e, cara, os primeiros 6 meses foram muito difíceis, do tipo assim, eu tenho que explicar pros alunos. Cara, chegou um dia que eu entrei na aula, eles simplesmente me ignoraram. 44 pessoas, tô falando pra 44 pessoas, e eles combinaram de não olhar na minha cara. Inacreditável. E eu perguntei, o que tá acontecendo? A gente não confia em nada do que tu diz. A mais velha da turma me falou, ela tinha o dobro da minha idade. Ela tinha 43 anos de idade, eu tinha 21. E eu disse pra ela, tá, então assim, hoje não vai ter aula de contabilidade, hoje vocês vão me conhecer. Eu risquei o quadro no meio, era um quadro negro, aqueles verde, risquei de giz no meio e montei, foi a primeira ideia, assim, montei meus 2 currículos. Olha, eu nasci em 1990, eu fui pra creche tal, eu sou filho da Vera e do João, Eu estudei nessa escola, com 15 anos eu fiz curso técnico, eu me formei na faculdade assim, Eu sei que não parece, mas tudo que eu tô falando pra vocês, eu conheço. E dali, cara, só que isso assim, ó, isso era... A aula começou 25 de fevereiro, isso era 15 de abril. Eu tinha perdido 3 meses que eles não tinham me escutado nada. E dali que eu consegui um pouquinho, eu comecei a entender o que é ter baixa aceitação social e ter que batalhar pelo conhecimento das pessoas. Deu tudo certo, formei aquela turma e aí foram 7 anos de 4 noites. Olha que história, essa história merece um aplauso, hein? Vamos lá, aplauda aí, galera, foi muito bom. E o insight dessa história, eu vejo assim, a melhor história sempre vence, né? Porque você não tava convencendo na técnica, nem na idade, nem na aparência. Não tinha nada pra convencer. Aí colocou a história de quem você era, e aí as pessoas... E parabéns também pela resiliência de enfrentar isso. Tem muita gente que, não, eu tenho pouca idade, eu tenho receio e tal. Cara, tem que enfrentar. Exato. Vai ser julgado, mas é ali que, quando sente aquele friozinho na barriga, é o caminho certo. Exato. E aí, cara, eu trabalhava em Porto Alegre, então era uma loucura pra eu conseguir chegar, porque era aula presencial das 7 às 23, com 15 minutos de intervalo. Então, pra eu chegar às 19 horas na cidade, né, em Gravataí, pra dar aula, cara, era um trânsito maluco, era um aperto tenso. Eu pedi demissão pra virar professor, pra ficar só como professor. Fiquei só como professor. Quantos anos você tinha nessa época? Quando eu pedi demissão, eu tinha 22 para 23. Aí eu pedi demissão, dava aula de manhã num curso preparatório para concurso e de noite no curso técnico. Só que aí, 2 semanas seguidas, meus alunos me perguntaram coisas que eu não estava vivendo na prática. Porque eu estava longe de uma empresa de serviços contábeis. Professor, mudou o regulamento tal. Aí... Mudou o regulamento tal e eu não estava sabendo daquilo.
eu disse, cara, agora não dá mais. Isso foi 2014. Eu pensei em conseguir um novo emprego. E aí o meu pai disse assim, cara, tu vai voltar a trabalhar pra alguém, ter que cumprir horário. Se tu vai cumprir horário de noite, não vai dar certo. Eu disse, então tá bom. Aluguei uma sala com 6 meses de carência. 6 meses de carência. Cheguei pro cara, ó, qual é o teu tempo de aluguel? É 1 ano de contrato. Então eu quero 1 ano e meio, porque o primeiro meio ano eu não vou te pagar 1 centavo. Eu vou pagar só o condomínio. Não, mas como assim? Cara, tu tá gastando com a sala, eu não tenho condição nenhuma de pagar. Abri a Calete Contabilidade a 14 de abril de 2014, sozinho. O meu maior gasto era do Siga-me, naquela época, porque eu ficava... Como eu não tinha cliente, eu não tinha o que fazer. Eu dava o meu telefone pra galera, a galera ligava o telefone fixo, o meu telefone fixo ligava o meu celular. Porque eu atendia como se eu estivesse lá dentro. Eu tava na porta de um novo cliente tentando conseguir um novo contrato. Você vê como a necessidade faz a capacidade, né? Foi necessário fazer isso. Necessário. Cara, se eu voltar a trabalhar, eu preciso voltar a trabalhar, preciso começar a ter problema contábil, porque senão eu vou dar uma aula pior. Eu não queria dar uma aula pior. E aí, abri o escritório, eu ia a pé do escritório até o colégio, e aí desenrolou. 3 clientes, no final do ano entrou um cliente maior, e aí as coisas foram indo, e aí, cara, é isso aqui que eu quero da minha vida, e aí a Calete Contabilidade existe, fez 10 anos agora, em abril de 2024. Empresa sólida, em 10 anos já é uma empresa sólida, parabéns, viu? Obrigado, cara. E o que eu ia te falar, você começou do zero, de uma necessidade dos seus alunos. Qual é a estratégia que você hoje considera que faz com que uma empresa que comece do zero, ela possa cumprir os 10 anos? Principalmente hoje você está numa capital, mas você tem contato com muitas cidades vizinhas ali que são muito pequenas. Sim. Tem muito empresário, e principalmente contador, às vezes, que assiste o nosso podcast e ele quer saber, cara, eu quero entender a cabeça desse cara. Como é que eu, sendo uma pequena empresa, eu consigo prosperar? O que eu devo fazer para melhorar o crescimento da minha empresa? Johnny, é muito louco. É ouvir mais os problemas. Imagina, eu, professor, saí para vender contabilidade. Cara, em 5 minutos, eu metralhava o cara, que ele ficava tonto e me dizia não. Eu metralhava o cara. Eu vou fazer isso. Ele me olhava, ele não sabia 85% das coisas que eu falava. Você tava falando. Eu tava falando lá de técnica. Olha esse insight, vai. Eu metralhava o cara, o meu preço era melhor, eu atendia mais perto, eu prometia mais coisa. Tinha mais conhecimento. E os caras, eles ficavam assim, ó. Tá, amanhã eu te ligo. E tô até hoje, faz 10 anos esperando essa ligação. Não veio. Aí foi. Até que esse cliente maior que veio, eu abri em abril de 2014, em dezembro um cara me chamou e ele disse assim, já te conheço, eu só preciso saber uma coisa. Disse o quê? Que dia tu me envia os impostos? Foi só isso que ele falou. Ele não deixou eu falar. Eu não quero nem saber. Ele não queria saber meu nome, onde é que eu morava, qual era. Não, ele só perguntou isso. Que dia tu me manda os impostos? E eu disse, no meu contrato tá 5 dias antes do vencimento. Então tá bom. Ele assinou o contrato, ele não perguntou o preço. E aí eu entendi. Claro, o cara só vai trocar. Como ele não tem o conhecimento que eu tenho de contabilidade, como ele não consegue entender o nível de bom ou ruim, porque como ele não consegue entender essa régua, qual é o problema que eu posso resolver para ele agora? E aí com o tempo eu vou melhorando. Mas é muito de entender. Eu vivo num estado que o pessoal é desconfiado de tudo. O Rio Grande do Sul não fecha negócio. É muito regionalista? É muito. Porque assim, tá, mas tu é filho de quem? Cara, não interessa. Não interessa de quem eu sou filho. Interessa o resultado que eu vou te dar. Não, mas da onde é que tu veio? Mas quem é que já é teu cliente? Então essa noção de autoridade é muito específica no Rio Grande do Sul. A desconfiança é gigantesca. Assim. Então eu tive que ir cavando. Pra ter ideia, na minha cidade, olha, até 5 anos de Calete Contabilidade, eu tinha 20% dos meus clientes na minha cidade. As empresas que eu espalhava a contabilidade pelo Rio Grande do Sul, pelo Santa Catarina e Paraná, confiavam em mim, e os caras da minha cidade, não, mas ele é muito guri ainda.
Eu era professor, os funcionários dos caras tinham sido meus alunos, mas ele é muito guri ainda, 25 anos, ele não pode ser um bom contador. Então, a primeira ideia para aumentar as vendas absurdamente lá na Calete Contabilidade foi só escutar. Que problema tu acha que tem hoje no teu atendimento contábil? Eu fui só pelo atendimento. Até os 7, 8 anos fui só pelo atendimento. Hoje a gente vive outra realidade, mas... É o famoso entender para atender, né? Exatamente. E olha, esse insight com certeza colocou dinheiro no seu bolso agora, porque o Calete trouxe que não adianta você ter o maior conhecimento técnico, não adianta você querer falar com o seu cliente algo que ele não entende. O grande luxo da comunicação é a simplicidade. Você tem que falar não para as pessoas, tem que falar com as pessoas. Peraí, meu cliente, será que ele entende tecnicamente daquilo que eu entrego? Será que para ele é importante tecnicamente aquilo que eu falo? Ou será que é importante coisas que são mais básicas? Eu até costumo falar que na nossa equipe comercial a gente tem 15 pessoas hoje no comercial. E muitos deles não sabem a técnica contábil. Uhum. Mas por que eles não sabem a técnica contábil? Porque o nosso cliente, ele quer saber quando você me envia os impostos, como funciona o cancelamento, quais são os diferenciais, são coisas simples ligadas à transformação. Contabilidade é muito mais sobre pessoas, não sobre números. Exatamente. Então, você tem que o quê? Escutar o cara, entende. O que você não tem hoje? Ah, você não tem isso. O que eu poderia te entregar hoje que faria com que você contratasse o meu serviço? E olha, ele teve esse insight lá atrás, ele teve uma dor que ele achou que seria, cara, vou explicar a melhor forma pro seu. Pô, eu sou professor, Exato. Eu tenho um conhecimento técnico, ninguém tem esse conhecimento, porque eu vou chegar no meu cliente e vou falar isso pra ele, ele vai falar assim, cara, é isso, só que o cliente não tava entendendo absolutamente nada. Então é o que eu falo, tem muita gente com menos conhecimento que você, produtos piores, serviços piores, ganhando muito mais dinheiro. Porque não entendeu o jogo. Ou você já treina a sua habilidade que você tem, ou você compra a habilidade. Você precisa ter habilidades diferentes. A formação te dá base para trilhar o negócio. Mas o que vai te dar prosperidade é a sua identidade. Vendedor, comunicador, relacionamento com as pessoas, escutar as pessoas, conexão com as pessoas. Isso é o que a maioria dos contadores não tem hoje. E o Calete também comentou uma questão de mentor. Eu falo o seguinte, todo mundo tem a sua estrela. Eu fui considerado contador das estrelas, mas eu acho que assim, todo mundo, em qualquer segmento, tem a sua estrela. Sim. E eu falo sempre de 3 estrelas. Quem vai validar o seu trabalho é a primeira estrela. Qual é a empresa ou pessoa que vai validar o seu trabalho? Que você, pelo simples fato, olha, eu sou Gustavo Calete, eu presto serviço para essa empresa. Quando ele falou isso, ele já transferiu a autoridade para ele. Ah, Johnny, mas eu não tenho ainda essa estrela na minha região, no meu segmento. Vai lá, você precisa ter. Compra o case. Compra o case. Agrega valor, essa é a primeira estrela. A segunda estrela, que o Calete falou que foi a segunda habilidade dele, a segunda característica dele, melhor dizendo, que é caminhar ao lado de pessoas que querem chegar onde você quer chegar. A sua segunda estrela é a pessoa que está do seu lado que você vai enriquecer. Essa é a sua estrela. E a terceira estrela é ter bons conselheiros e bons mentores. Galera, tenho certeza que está fazendo sentido esse papo para você aqui. Então, não esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Calete, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero que você coloque qual que é a sua rede social pra galera te seguir, tirar insights, aprender com você. Fala pra câmera aqui. Instagram Gcaleti, C-A-L-E-T-T-I, e no YouTube CaletCast. A gente também tá com um projeto de podcast lá. Boa. Aliás, tá muito bonito, hein, cara? Tô gostando, hein? Vamos que vamos. O que a gente tá bem feliz, a gente tá bem feliz. Muito bom. Cara, o que você hoje entende, até dentro do Fire Club, que é o nosso clube exclusivo de negócios, que tem o Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, a Carla, nós estamos lá com vários sócios, temos aí Edgar Dolá, tá na área, Valmir, JP vai chegar, tem o Will também que tá aqui com a gente, acabou de chegar também. Então, estamos com a galera hoje aqui. E o que você entende sobre ambiência, assim, cara? Qual a importância da ambiência? O que o Fire Club tem te trazido? Qual a sua experiência em relação a isso? Johnny, ambiência muda a frequência é uma frase que vem na minha cabeça quase que todo dia. É inacreditável isso, mas eu não achei que uma frase que a primeira vez que eu ouvi achei muito boa, mas eu não achei que ela ia se tornar um hábito na minha cabeça. Muito louco isso, porque o que o Fire nos traz, primeiro, é a lembrança daquilo que tu já sabe que tem que fazer. Mas quando tu vê o teu mentor falar, aí tu abre o Instagram, o Edgar tá ali fazendo o que o mentor falou, daí tu pensa, eu devia estar fazendo o que o Edgar falou. Aí tu olha, tem outro fazendo. Tá, então vamos fazer mesmo. Tem que fazer.
E aí tu te cobra. Aí tu te cobra e tu faz e tu vê assim, tá, e por quê? Quem tá fazendo também? Por exemplo, no Fire Experience conversamos um monte, eu e o Hugo, Hugão, de Minas Gerais. Também, figuraça. Eu saí do Fire Experience, pegamos o carro e eu disse pra Ana Paula, a gente precisa comprar o case. Eu saí do Missão... que foi o que eu falei lá, compra o case. Compra o case. E a gente chegou em Gravataí. Só que a gente chegou no Rio Grande do Sul com a tragédia. Nós tava em São Paulo e a enchente pegando. Não tinha como eu oferecer negócio aqui naquele momento. Corta pra 20 de junho, mais ou menos. A gente sai do Fire. Eu te escutei, conversei com o Hugo. Calete, tô fazendo assim, assim, assim. Eu disse, Hugo, eu já fiz isso há uns 2 anos atrás e parei de fazer. Cheguei no Rio Grande do Sul, marquei uma reunião. Tô entrando na reunião. Estacionei o carro na frente da empresa, liguei pro Hugo. Hugo, qual é a frase que tu fala pro cara? Exatamente isso, cara. Pera aí, Calete, não posso te atender, vou te mandar um áudio. Anota a frase. Qual é a frase? Calete, o simples é engessamento. Quem quer ganhar dinheiro tem que ter contador de verdade. Pá! Foi esse o áudio do Hugão. É isso aí. Sentei na frente do cara. Bom dia, papá. Deixei ele falar. Lembrança lá de 2015. Deixa o cara falar os problemas dele. Olha, meu amigo, o simples é engessamento. Quem quer ganhar dinheiro tem que ter um contador de verdade. Tá assinado o contrato, 1º de agosto, os caras são nossos clientes. Comprei o case. A empresa de 1961. Conhecida. Conhecidaça na minha cidade. Então tem 60 anos de idade, mais de 60 anos de idade. E tá indo para um dos contadores mais novos da cidade. Apesar de ter 10 anos, os meus concorrentes são empresas de mais tempo na cidade, que é uma cidade menor, então tem muito aquilo né, da aldeia, né? Ser da aldeia, a gente fala isso lá no Rio Grande do Sul. Os caras de 1961 agora são meus clientes. Então, cara, esse é o nível de ambiente. Esse é o nível de ambiente. É dinheiro no nosso bolso entrando dia 2 de setembro. Engraçado, né? O ambiente, ele faz você acreditar que você pode mais, porque Exatamente. Tem pessoas no ambiente que chegaram onde você quer chegar, ou até às vezes não chegaram, estão no mesmo nível, só que ela passou por algo que você não passou. Então você aprende muito mais rápido. Eu falo que a ambiência é como se fosse uma máquina do tempo. Você entra nessa máquina do tempo e você evolui em 12 meses o que você demoraria para evoluir em 12 anos. Então é muito louco, né? Eu falo da ambiência, mas eu tenho uma história com o Calete muito interessante para contar para vocês, que a maioria até dos espectadores que estão aqui hoje não sabem. O Calete me conheceu a primeira vez num evento do Rio de Janeiro que eu palestrei para 3.500 pessoas. E eu sou um cara muito enérgico, eu faço palestras e a galera levanta e faz um chama e tal. E naquele evento, que a gente tinha acho que 20 ingressos, que a gente dava uma pulseirinha, né, que era do evento, e a gente entregava essa pulseira pra pessoa que pegasse essa pulseira e estivesse animada e tal. E não conhecíamos o Calete, a minha equipe tava espalhada, 3.500 pessoas, o Calete animado tal, que era a pulseira, e a pulseira dava acesso a um evento. O Calete foi lá, pegou a pulseira, não me conhecia, foi no primeiro evento. Foi no primeiro evento, não comprou absolutamente nada. Beleza, passou um tempo, passou um ano e tal. Teve um outro evento em Bento Gonçalves, fui palestrar de novo. Fiz a pulseirinha de novo. Calete já ligado, falou, poxa, ele fez a primeira vez, vai fazer a segunda, é só eu ser animado que vão me entregar de novo. Entregaram novamente a pulseira pra ele. Ele foi no próximo evento. No próximo evento, ele se tornou sócio do Fire Club. Então, qual que é a grande sacada? Primeiro, relacionamento, paciência, network que se constrói com o tempo, não dá pra você chegar já oferecendo as coisas, você tem que construir relacionamentos. Segundo, às vezes você não ajustou a sua proposta de valor. Então muitas vezes pro Calete não fez sentido ele estar naquele evento ou comprar aqueles outros eventos. Ele ganhou e ele foi. Mas quando ele ouviu o Fire Club, ele falou assim, cara, eu preciso estar nesse ambiente. Mesmo que a minha condição não seja a condição para eu investir agora, eu não tenho que viver de condição, eu tenho que viver de visão. A visão tem que ser maior que a condição e eu decido ter sucesso. E outra coisa, que agora é o terceiro, que é o case que ele comprou. Quando você entra num ambiente que você paga esse ambiente, não é o cliente que você já tem que vai pagar essa conta. É o cliente que você ainda nem tem por coisas que você ainda nem sabe fazer. Então, poxa, peraí, eu tenho que desembolsar tantos mil por mês para entrar nesse ambiente. Cara, o meu cliente não dá para eu pagar isso, tá? Mas não é esse cliente que vai pagar a conta, é o cliente que você ainda nem tem por coisas que você ainda nem sabe. Então ele ouviu comprar o case e falou assim, preciso de comprar o case. Se conectou com uma pessoa do ambiente, qual que foi a frase? Vrau, 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 vum. Então assim, cara, parabéns, muito legal. É muito bacana essa relação que a gente construiu, você vir aqui. Eu queria agora que você me falasse um pouquinho
não da vida empresarial, nem da sua história como professor ou como empresário, mas do Calete em si como ser humano, como pessoa. O que você gosta de fazer? O que você gosta de curtir com a sua família? O que mais te motiva hoje a você acordar todos os dias e lutar pelas boas oportunidades? Conta um pouquinho o Calete como ser humano, quem você gosta, assim, mais estar perto, o que você gosta de fazer como hobby, me conta um pouquinho. Cara, eu sempre gostei de esporte, e de uns anos pra cá, eu gosto muito de marcar minha vida pelos meus aniversários, né? E dia 19 de outubro de 2021 eu pesava 113 quilos. E aí eu não amarrava o tênis, literalmente eu não amarrava o meu tênis. E aí eu disse, cara, tem uma frase que guia muito a minha vida, que é: o extraordinário vem depois da coragem. É a minha primeira tatuagem. Extraordinário vem depois da coragem, legal. E aí eu disse, cara, isso aqui não é a vida pra mim, tudo que tá na minha volta não é legal, e eu sou um cara mais corajoso do que inteligente, e eu, quer saber, não quero mais nada disso, não quero essas pessoas na minha vida, não quero esse ambiente. Eu simplesmente redesenhei a minha vida na minha cabeça de um dia pro outro, no meio de um monte de problema, e voltei a ser o cara que eu sempre fui. Então, hoje o meu hobby é correr. Em 2022 eu corri uma meia maratona, tinha a meta de correr em menos de 2 horas, corri em 1h59:38. Muito bom. Corri essa meia maratona dia 13 de dezembro e me inscrevi na maratona de 2023. Corri a maratona, queria fazer abaixo de 4 horas, não fiz. Estou inscrito na maratona desse ano, que quero fazer abaixo de 4 horas. Hoje meus hobbies são corrida e crossfit, que é um momento que eu faço com a Ana Paula, minha esposa. Uma querida também. A Ana entrou na minha vida, cara, muito assim. A Ana, ela é muito mais calma que eu, mas é um nível de coragem também absurdo, isso que me encanta nela. Sabia que os mais inteligentes trabalham para os mais corajosos. É isso. Cara, a Ana, e é muito louco a história, assim, dia 19 de outubro de 2021 eu resolvi mudar minha vida, dia 4 de dezembro de 2021 eu conheci ela. E a gente já tinha estado no mesmo ambiente, a gente chuta assim umas 5, 6 vezes. No ambiente, sim, de 50 pessoas a gente estava dentro e a gente nunca tinha se falado. A gente se conheceu dia 4 de dezembro de 21, dia 3 de dezembro de 22 a gente casou. 1 ano a gente casou. Olha ali o louco do Calete, a louca da Ana Paula, 1 ano que conhece esse cara, já tá casada. Casada, morando junto, coisa arada. E... cara, eu sou maluco por dar aula, é a coisa que eu mais gosto na vida, apesar da contabilidade, mas assim, a coisa que eu faria de graça o dia inteiro seria dar aula. Que é uma coisa que te motiva. Paixão. Cara, é paixão. As pessoas não... Calete, cara, não tem, me convida pra dar uma palestra em Umuarama, no Paraná, eu já fui dar palestra. Tá aí, o que tu ganhou? Eu ganhei a gasolina, cara. Era um amigão meu que precisava lá numa universidade, eu fui. E o que mais me motiva hoje, cara, eu sou abençoado por Deus, porque depois de 2 tentativas, a Ana tá grávida. Então a gente não sabe ainda se é menino ou menina, mas, cara... descobriu no Fire lá, praticamente no Fire, né? Me contou em primeira mão, fiquei super feliz. A gente descobriu... a gente tava indo... a gente saiu de casa com as malas prontas pra ir pra Florianópolis, pegar o voo pro Fire Experience e ela abriu o resultado ali que tava... fizemos a eco e aí fomos pra Floripa pra pegar o avião pra São Paulo, enfim, aquela gincana toda pra chegar no Fire Experience. Cara, é isso, cara. Eu sou um cara muito do bem, assim, eu sou louco pela minha família, eu sou um cara que... eu sempre disse assim, que a primeira característica minha é eu sou sortudo, porque eu tive 2 casais de avós que eu sou maluco por eles, maluco. Infelizmente, só o vô Ângelo tá vivo, 102 anos, não toma uma aspirina. Caramba, meu, qual é o remédio? Passa aí a receita disso aí, pô. Esse cara é uma enciclopédia, ele é uma enciclopédia, e então já começou aí a minha vida sortuda, assim, né? Eu não tinha feito nada da vida e já era um cara abençoado. E é isso, cara, eu sou um cara muito normal, assim, que gosta de fazer as coisas pra valer, assim, não gosto de, né? Muita gente pergunta, tá, mas por que maratona? Não dá pra correr 42? Não dá pra correr 10 km? Não dá. É 42,
é pra se matar, e depois dos 42 eu quero talvez ir pro triatlon. Enfim, essa ideia aí, cara. Mas o cara... Olha que legal. Falou sobre saúde. É um cara que entende que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não Falou existe. sobre coragem. Coragem não é a ausência de medo, é você agir independente do medo. Falei, os mais inteligentes trabalham para os mais corajosos. E é isso. Falou sobre família, que família é base, né? Avós, pai, mãe, esposa. E, cara, a Ana é uma pessoa muito querida. Ela é sensacional. E ela... Você acha que ela gostaria de estar aqui? Gostaria muito de estar aqui. Em função de voo e como ela tá no começo da gravidez, a médica, né? Como a gente fez esses 1.500 km pra vir pra cá, a médica recomendou que ela não viesse. Então, por isso que ela não veio, mas é a minha parceirona de tudo. Mas você sabe que ela veio de alguma forma, né? Eu vou te colocar aqui um áudio aqui, que foi enviado com muito carinho, ó. Galete é um homem de muitas qualidades. Ele tem uma inteligência absurda, uma comunicação notável, um coração puro, mas a principal qualidade dele é que ele presta atenção, sabe? Presta atenção na família, nos funcionários, nos clientes, nas pessoas em geral. Isso, no nosso relacionamento, isso é muito genuíno dele e com certeza chama a atenção das pessoas e me chamou a atenção desde o nosso primeiro encontro. Eu sou muito orgulhosa do grande homem que tu é, do teu caráter e do profissional que tu é. Eu tô muito feliz com esse novo momento nosso, com o nosso momento de vida, e tenho certeza que o nosso pacotinho vem preencher mais ainda a nossa vida de amor. Te amo muito. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. E é o seguinte, quero chamar também aqui o seu pai, que está aqui, para dar uma palavrinha. Por favor, vem aqui. Senta do meu lado, senta aqui do meu lado. Caramba, 1.500 quilômetros, hein? Que isso, que... Não, e fora que assim, ele quase escapou para ir pra cidade, eu não deixei ele escapar porque tinha uma finalização. Você tinha que me ajudar a finalizar esse podcast, que foi muito legal. Primeiro, quero te agradecer pelo filhão que você tem aí. Parabéns. Sabe que a base familiar vem realmente dos pais. Eu falo pro meu pai que ele acha que não, mas eu tenho certeza disso. 90% das coisas boas e ruins é culpa dos pais. Então, se esse cara é o que ele é hoje, de bom, é sua culpa. Ou seja, você é o cara que deu base pra ele. Eu queria que você falasse umas palavrinhas pra ele nesse podcast, assim. Quem que é o filhão? Quem que é o Calete? Como que é a relação de vocês? Isso aí é uma enciclopédia. Porque eu nunca fui muito de ler, eu estudava para passar de ano só, né? Quando dava ainda, né? Mas ele foi um cara que ficou aí comendo livro dia e noite. Então ele aprendeu, desenvolveu, e esse cara que sabe falar, é um grande professor, né? Em tudo que ele faz, porque ele come o livro, ele come aquilo que ele quer aprender, ele vai atrás. Tanto é que essas corridas que ele faz aí, eu disse pra ele, cara, faz menor, fui eu que falei pra ele, cuida da tua saúde. Faz menor, o papai te ama, dá pra você fazer 2 km ao invés de 42. Preocupado. Eu te quero vivo aqui e tal, né? Tu vai, né? Então eu disse pra ele, né? Mas pelo outro lado, essa garra, né? Essa garra de dizer assim, eu vou correr 40 quilômetros, vai lá e corre 40 quilômetros, né? Então ele faz isso. Isso é importante porque é aquela coisa palpável que a pessoa tem, seja na vida privada, seja na vida profissional, como ele é, um cara lutador, um cara vencedor, né? Professor aí com 18 anos, para mim foi uma novidade, porque, né, é uma coisa que poucos têm essa garra, né, de fazer e também de empreender, né? Foi um lutador, apanhou, quem não apanha, né? Mas apanhou para aprender e desenvolveu. Então é esse cara que está aí comigo andando 1.500 quilômetros, coisa boa, né? Fazia tempo que eu até adorei esse convite dele, porque eu não tenho muito tempo com ele, né? Ele é um cara muito ocupado, de certa forma eu também. Então a gente
acaba não tendo um tempo maior, né? Mas é essa maravilha, essa enciclopédia aí. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo carinho com a gente. E Gustavo Caletti, deixe uma mensagem final para as pessoas que te assistiram. Difícil depois disso tudo, né, gente? Tenham coragem, gente. Tenham coragem. A gente sempre sente o que é certo dentro da gente. A gente sempre sente o que é certo dentro da gente, mas muitas vezes, por medo do que tio, primo, vizinho, cachorro, papagaio vão falar, vão sentir, a gente acaba naquela água morna. E água morna não serve nem para chá. Então, tenham coragem. Se vocês sentem que o que está acontecendo agora não é legal, muda. Muda de ambiente, muda de frequência, porque a felicidade, eu me considero um cara feliz, ela só vem depois que tu te movimenta. Uma salva de palmas, gente. Uma salva de palmas, gente. E é o seguinte, finalizando esse podcast, que foi incrível, foi uma aula. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. História linda de família, de empreendedorismo, de saúde. É uma aula realmente e você tem que sair daqui com uma decisão. Muito obrigado por estar com a gente. Tamo junto e vamos finalizar com o chama. Eu vou te ensinar a fazer o chama. Sabe o que é o chama? Sabe o que é chama? Não. Fala assim, chama. Chama. Não com essa voz de ouro. Tem que falar, não, peraí, assim, ó. É assim, ó. É chama. É chama. Olha lá. É assim, ó. Você começa aqui, ó. Fica com o braço aqui. Eu vou falar 1, 2, 3. Você vai falar chama. Tá bom? Vou falar 1, 2, 3, chama. Para essa câmera aqui, ó. Vamos lá, Caletti. Foi. 1, 2, 3, chama! Aê!